Olá, está começando o Diversidade e hoje a gente vai contar uma história de jornalismo cultural na era do rádio. O professor José Ailton de Matos atualmente é coordenador de extensão do UNEC, mas na década de 60 ele teve um programa de rádio junto com o jornalista e escritor Rui Castro. O Inspiração e Cultura foi ao ar nas tardes de domingo na Rádio Sociedade Caratinga. E o professor José Ailton nos recebeu no NUDOC para contar essa história. Olha, eu estava em Juiz de Fora lá por volta de 1963, 62, 63. E nessa altura eu tinha um cursinho junto com um amigo meu, professor, e esse professor fez um concurso para o colégio estadual daqui, que estava abrindo naquela época, estava sendo inaugurado, e ele viu que Caratinga não tinha nada que poderia, assim, dentro daquele de curso para adulto, era o antigo supletivo, Madureza, que chamava, depois virou supletivo. Então, em consequência disso, ele falou, vem para cá que aqui pode dar certo. E assim eu vim em 1963, em fevereiro de 63, eu vim aqui, antes, entretanto, em junho, eu vim aqui para ver como é que era a cidadezinha. Foi meio decepcionante, cara. Eu acostumado com Juiz de Fora, numa cidade maior, para uma cidade menor, né? Então eu falei, meu Deus, se em Juiz de Fora não está dando certo, aqui que vai dar? Bom, surpresa minha. Eu vim para cá em 63 e nessa minha vinda para cá, o que acontece? Acontece que eu trouxe o material para cá, eu trouxe o material para cá todo ele, despachei para a Estrada de Ferro Leopoldina, né, veio tudo para cá, e aí montamos, e quando eu comecei a anunciar a coisa, eu que tinha aproximadamente uns 30 alunos em Juiz de Fora, aqui eu tinha 60 alunos de cara, assim, né? Quer dizer, então ficou mais fácil. Uma escola de datilografia também, que eu consegui trazer, eram as 6 máquinas, né? Delas temos até aqui no centro, né? Daquelas máquinas Hamilton Hand, né? Então fizemos aqui, eu montei uma sala e assim aconteceu. E aí nessa altura dos acontecimentos, como eu estava num prédio alugado pelo pai do Rui Castro, que é o seu Rui, também chamado, né, o seu Rui. Aí ele subia as escadas, ia lá conversar, eu tinha um professor que jogava xadrez, aí ele começou a aprender xadrez, e nós ficamos assim, amigos. Não vou dizer amigos íntimos, mas um bom relacionamento. E aí eu propus a ele, falei, escuta, vamos fazer na rádio, mas na verdade eu não queria fazer programa nenhum, eu queria ter uma porta para fazer propaganda do meu curso, né? Daí o nome, né, que ficou assim, Inspiração e Cultura. Quer dizer, a cultura entrou aqui de gaiato, porque eu estava com a inspiração, né? Aí organizei fizemos lá um bate-papo, aí pronto, deu certo, vamos para a rádio abriu o espaço, que naquela época a televisão praticamente não existia, por aqui, e alguém estava sempre ou com a música da Eletrola, tocando ou não tocando, ou ligado ao rádio, porque geralmente o rádio é o grande animador. Né? Você sabe que o rádio é uma porta imensa, né, para a cultura. Desde o Roquete Pinto já falava nisso, né? Quer dizer, o Brasil ele se conhece através da rádio. Né? O radiodifusor, né, e também o rádio amador, sabia? Aqui tinha o rádio amador, tinha uns 3 ou 4 pessoas aqui na cidade que funcionava com rádio amadores. Agora, a Rádio Caratinga era a única. E numa época também que o espaço não era congestionado com tantos prefixos, né? Porque era elétrico, né? Hoje é eletrônico, né? Essas coisas. E houve difundiu a radiodifusão. ZYS6, Rádio Sociedade Caratinga. Então, estava ali onde hoje é a banca de revista, ali que é na rua, chamada Rua dos Viajantes Antiga, que hoje é Zé de Paula Maciel. Então era o prédio do pai do Rui, onde eu tinha instalado. Vinham umas 3 casas à frente, ali entra Maria Lina, ali naquele ponto. Então fiz uma sessão, o programa é Inspiração e Cultura. Então eu dividi
ele mais ou menos assim, primeiro, curiosidades, citando algumas coisas de curiosidade. Isso porque eu tinha os livros sobre curiosidade e eu tirava algumas coisas interessantes dali. Depois tinha uma, que tinha na sequência aqui, era assim, dava um pensamento do dia, que ele já começava com uma invocação cultural. Essa, por exemplo, que eu tenho aqui, ó, de Confúcio. Quando nasceste, todos riam, só tu choravas. Vive de tal modo que quando morreres, todos chorem, só tu rias. Inverta a situação. Então pegava um pensamento, depois falava de algumas curiosidades, eu citava uma, o Rui Castro, o Ruizinho. Ele ficava também, nós fazíamos a dupla, então ele falava uma vez, eu falava outra, para ele não ficar enjoado, só com um. Depois tinha um brinde musical, eu tenho uma aqui, deixa eu ver, esse aqui não está grande, está aqui, ó, um brinde musical, guitarra romana com Gian Pietro Boneschi. Ninguém nem sabe o que é isso mais, mas era uma música bonita, né? Era uma música bonita. Depois vinha uma outra sessão, Galeria de Vultos Célebres. Eu falei, poxa, vamos falar de alguém, biografia. Aí coloquei, o primeiro que está aqui é Rui Barbosa. Por coincidência, Rui Barbosa, eu faço parte da Academia Caratinguense de Letras, e o Rui Barbosa é da minha cadeira, eu estou na cadeira, curioso, nunca tinha visto isso aqui, nem lembrava que tinha sido feito. Depois tinha um outro setor que vinha assim, um clássico escolhido. Depois do brinde musical popular, eu colocava também, eu comecei a melhorar, falei, vamos melhorar o padrão. Por sinal, era até mal vista, né? Porque dizia assim, não, isso é música de Semana Santa, música tudo, música da Sexta-feira Santa, né? O Cristo está morto lá, morre, dá uma música para ele lá, né? Então, quer dizer, não tinha, embora a sociedade caratinguense não era ruim do ponto de vista cultural, na elite cultural. Estamos de volta com Diversidade. Hoje o professor José Ailton de Matos está contando pra gente sobre o programa Inspiração e Cultura, que ele teve ao lado do jornalista e escritor Rui Castro. Naquela época, Caratinga estava começando a se tornar uma referência regional em alguns setores, e isso se refletia na cultura da cidade. O Cine Brasil, que foi demolido e reconstruído, né? O Cine Brasil tinha um palco formidável, tinha coxias, tinha tudo. Muitas caravanas vieram aqui. A caravana da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que era a principal emissora do Brasil, né? Da Rádio Nacional Rio de Janeiro, Brasil, o programa César de Alencar, Manuel Barcelos. Olha, agora o saudão. Estou buscando lá no fundo. Mas entende, aí essas Emilinha Borba, Marlene, quer dizer, Dircinha Batista. E curioso também é porque Caratinga era a última cidade, porque a Rio Bahia nem era aberta ainda, não. Porque a Rio Bahia, quando eu vim para cá, ela estava em pedaços, sendo aberta. Para cá, isso foi em 63, quer dizer, no governo João Goulart, Getúlio Vargas, depois veio a sucessão, né? Depois veio João Goulart. Aí quando o João Goulart saiu, mas aí já no tempo do Getúlio, acho que quase um bom trecho foi inaugurado. Isso tudo aqui era mata para cima aqui. E o pessoal de Valadares vinha para cá, para passear aqui. Aí inverteu, né? O primeiro programa foi em 1º de março de 64. Olha a data. O Brasil já estava em ebulição, né? O golpe militar foi de 64. E foi em 31 de março. Na verdade foi o 1º de abril, mas o 1º de abril não ia ficar bem, né, para a data histórica, né? Então adotaram o 31 de março. E esse aqui que eu tenho nas mãos aqui também, o script todo, quer dizer, eu poderia montar até esse programa de novo. Se eu quisesse montar hoje na rádio, não está aqui, está tudo aqui prontinho. Foi a 1º de março de 65, um ano. Inteirinho, um ano. Começou em 1º de março de 64, terminou em 1º de março de 65. Está aqui a data. Porque você sabe muito bem, quem mexe com comunicação,
se ele não ficar muito atento, vira uma mesmice, um negócio enjoado. E como a nossa inspiração era menor do que a cultura, então aí optamos pela cultura. E nessa altura a namorada já estava conquistada, você já viu, né? Já diminui o impacto. O Rui Castro já estava no início para ele sair, queria ir para o Rio de Janeiro para fazer vestibular, para fazer um curso lá no Rio de Janeiro. E nessa altura foi diminuindo digamos, a energia cultural aí e a inspiração foram ficando enfraquecidas, né? E já mudando o foco. E o Rui, ele era mais novo do que eu, 2 anos, mas era muito superior a mim. Ele já era leitor assim de 4 jornais por dia. Ele lia, ele escrevia e aí ele resolveu competir com o Prêmio ESSO de Literatura e ganhou o primeiro prêmio, que foi a linguagem cinematográfica de Guimarães Rosa. Esse é o título, né? E ganhou da ESSO, do Prêmio ESSO de Literatura. Ele ganhou. Então, imagina que para um rapaz, ele era na faixa de 20 anos, né? Nessa faixa, antes de 24 anos, quer dizer, nessa faixa o camarada conquistar isso. Então, ele sempre foi muito mais inteligente. E sempre foi um gozador meu também, porque ele via que eu era mais burro, né? Ele aproveitava e dava umas cutucadas em mim, aí eu tinha que xingar ele, pronto, aí a gente ia bem. E ele não tinha o jogo de xadrez, não tinha tabuleiro de xadrez, eu tinha. Se ele brigasse comigo, eu não deixaria ele jogar. Uma história interessante que faz parte da memória cultural de Caratinga e que nós tivemos o prazer de registrar. O Diversidade fica por aqui. Um abraço para você e até a semana que vem.